o nível de educação de Brasil é muito alto. Não é superior ao da China? Devo provar que a educação da China é a melhor do mundo. Esta era a crença firme de um jovem muito promissor. O seu nome era Shen Wei, um estudante chinês de pós-graduação em educação de 24 anos, matriculado na prestigiada Universidade de São Paulo, no Brasil. Desta vez, vamos contar a história de como ele confrontou uma realidade chocante durante a sua pesquisa sobre a história da educação brasileira. Shen Wei nasceu e cresceu numa pequena aldeia agrícola no interior da China. Dizem que a sua família não era rica, os pais trabalhavam de sol a sol no campo. Neste ambiente, o que mudou a sua vida foi o encontro com um professor primário. Você tem um grande talento. Continue a estudar. Guardando estas palavras no coração, ele tornou-se mais dedicado aos estudos do que qualquer outra pessoa. Desde o amanhecer até tarde da noite, ele sentava-se à secretária, revendo repetidamente os limitados materiais didáticos. O seu esforço finalmente deu frutos. Ele obteve notas de topo e, em seguida, enfrentou o exame de admissão à universidade, conhecido na China como Gaokao, um evento monumental que define vidas. Milhões de candidatos fazem o mesmo exame no mesmo dia e as suas pontuações determinam a que universidade eles podem aceder. Shen Wei destacou-se nesta competição feroz e conseguiu entrar na universidade de educação mais conceituada da China. Da aldeia metrópole, de uma família pobre a uma universidade de prestígio, a vida de Shen Wei era o epítome das histórias de sucesso criadas pelo sistema educativo chinês. Por esta razão, ele tinha fé absoluta na educação chinesa. Com educação, as pessoas podem mudar e o país pode mudar. Esta era a sua convicção. Ele sonhava em se tornar ele próprio um professor, uma existência capaz de mudar a vida das crianças, tal como seu benfeitor no passado. Além disso, ele tinha um sonho maior: participar na reforma educativa da China para criar uma sociedade que desse mais oportunidades às crianças. Ao ingressar na pós-graduação na China, Shen Wei escolheu Estudo Comparativo de Educação China-Brasil como tema da sua tese de mestrado. Era um plano ambicioso que visava comparar e analisar academicamente os sistemas educativos da China continental e do Brasil e provar a superioridade da educação chinesa. Para ser honesto, ele não tinha uma alta opinião da educação brasileira. A sua impressão era que as escolas brasileiras adotavam uma abordagem ingênua, como a chamada alegria de aprender ou acesso diversificado, evitando a competição e sendo excessivamente livres. Ele acreditava firmemente que o crescimento das pessoas vinha de uma competição rigorosa. A educação chinesa era capaz de formar talentos competitivos a nível mundial, precisamente por causa desta rigidez. Ele próprio tinha sido forjado neste ambiente rigoroso para alcançar o sucesso de hoje. Por isso, a sua convicção era inabalável. Ao iniciar a pesquisa, ele decidiu começar pelos dados educacionais modernos. Análise dos resultados da pesquisa internacional de proficiência, taxas de acesso universitário, investimento em educação. Ele recolheu todos os dados que conseguiu encontrar, pronto para provar a excelência da educação chinesa com números. Shen Wei dirigiu-se ao computador do laboratório de pesquisa com grande entusiasmo. No entanto, ele ainda não sabia que esta pesquisa iria subverter fundamentalmente os seus próprios valores. Ele também não sabia que a sua visão sobre o Brasil, essa terra de contrastes, mudaria drasticamente a partir de então. Shen Wei começou com a análise dos dados do PISA. O PISA é uma pesquisa internacional de proficiência realizada a cada 3 anos pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, medindo as habilidades de estudantes de 15 anos em leitura, matemática e ciências. Ele examinou cuidadosamente os resultados de edições anteriores do PISA e descobriu dados que o satisfizeram bastante. As áreas urbanas da China, como Xangai, Jiangsu, Zhejiang, estavam consistentemente classificadas entre as melhores do mundo, com a proficiência em matemática em primeiro lugar e a proficiência em ciências também bem posicionada. Shen Wei não pôde deixar de esboçar um gesto de vitória. De facto, a educação chinesa é algo que vale a pena mostrar ao mundo. Em seguida, ele comparou os dados com o Brasil.
o Brasil também tinha mostrado melhorias e algumas regiões ou escolas de elite em São Paulo e no Sul alcançavam resultados comparáveis aos de muitos países desenvolvidos. Embora os dados mostrassem que as áreas urbanas chinesas não ficavam atrás do Brasil e até superavam em alguns aspectos, Shen Wei registrou satisfeito no seu bloco de notas. Com estes dados, a excelência da educação chinesa estava provada. O esqueleto da tese estava basicamente definido. Ele sentiu-se muito orgulhoso. Dias depois, Shen Wei visitou o gabinete do seu orientador, o professor Dr. Ricardo Nogueira, para relatar os resultados da pesquisa até então. Dados PISA, a evolução das taxas de acesso universitário, comparação de investimento em educação. Ele fez a apresentação com confiança. No entanto, a reação do professor Nogueira foi um pouco diferente do que ele esperava. Shen, você analisou os dados modernos em detalhe, de facto, mas só isso não é suficiente. Não é suficiente? A educação não é algo que se possa ver o resultado de um dia para o outro. O nível educacional atual é construído sobre séculos de história acumulada de uma sociedade. Se você realmente quer fazer um estudo comparativo da educação China-Brasil, precisa ter uma perspectiva histórica do desenvolvimento educacional. Shen Wei ficou um pouco perplexo, pois sempre pensou que os dados modernos seriam suficientes. Mas o professor Nogueira continuou. A história da educação no Brasil é particularmente interessante. Como é que o Brasil, apesar da escassez de recursos após períodos de grande turbulência ou sob regimes de exceção, conseguiu um desenvolvimento econômico e tecnológico tão rápido em certas regiões, como São Paulo? Dizem que por trás disso está uma educação básica enraizada desde cedo e uma cultura única. É melhor você investigar isso também. Para ser honesto, Shen Wei estava relutante. Que sentido tinha investigar a educação de eras passadas? Além disso, a China, apesar de ter passado por turbulências na mesma época, tinha uma profunda herança cultural. O seu nível de educação não poderia, de forma alguma, ser inferior ao de um país grande como o Brasil. No entanto, ele não podia ignorar a sugestão do seu orientador. Shen Wei começou, relutantemente, a investigar os dados históricos de educação. Afinal, a pesquisa só vai provar ainda mais a superioridade da China, pensou, enquanto se dirigia à biblioteca com uma atitude despreocupada. Ele começou a procurar materiais que comparassem a educação no Brasil e na China no início. No entanto, Shen Wei ainda não tinha percebido que os dados que estava prestes a ver iriam subverter fundamentalmente as suas convicções anteriores. Ele nem sequer sonhava que a sua firme autoconfiança na China, como o número 1 do mundo, começaria a vacilar pouco a pouco. No setor de história moderna, no fundo da biblioteca, Shen Wei pegou num tratado acadêmico. Era um livro sobre a história do desenvolvimento educacional no Brasil. Quando virou as páginas, deparou-se com um gráfico antigo sobre as taxas de frequência escolar no meio do século XX. Naquele instante, ele mal podia acreditar nos seus olhos. De acordo com o gráfico, já na década de 1950, a taxa de frequência escolar para crianças em idade escolar, em algumas das regiões economicamente mais dinâmicas do Brasil, como a região Sudeste, já ultrapassava os 70%. Em algumas capitais, a taxa de alfabetização era ainda mais alta. E, ao entrar na década de 1960 e 1970, com o crescimento da educação fundamental, essa taxa aproximava-se rapidamente dos 100%. Como é possível? Shen Wei procurou apressadamente os dados da China continental para o mesmo período. Os números registrados chocaram-no profundamente. No mesmo período, devido à guerra e à turbulência, a taxa de analfabetismo na China continental era extremamente alta e poucas crianças nas áreas rurais conseguiam completar o ensino primário. Deve haver algum erro, os dados são muito antigos ou a fonte é tendenciosa. Shen Wei recostou-se pesadamente na cadeira, incapaz de tirar os olhos do ecrã por um momento. Ele próprio tinha nascido no campo, lutou para estudar e escreveu inúmeros hans e caracteres chineses. Tinha orgulho do seu esforço e nunca duvidara que a educação chinesa formava pessoas fortes precisamente por ser rigorosa. Mas e se ele tivesse nascido no Brasil naquela época?
Um mundo onde, sem precisar de talento especial, independentemente da origem ou equivalente a Roucault ou classe, até um filho de agricultor pobre podia ir à escola e aprender a ler. Lá, talvez não fosse necessário ser o escolhido. Quando este pensamento lhe passou pela mente, uma sensação de porquê sem precedentes surgiu no fundo do seu ser. A educação chinesa, afinal, para quem era a educação? Esta pergunta formou-se claramente na mente de Shen Wei pela primeira vez. Vou procurar outros materiais, disse ele a si mesmo, começando a procurar outras fontes. No entanto, quanto mais investigava, mais dados semelhantes encontrava. Vários artigos acadêmicos e relatórios de pesquisa histórica mostravam que o valor que a sociedade brasileira, em particular certas regiões, dava